Resiliência climática diante de furacões, terremotos, deslizamento de terra e tornados. Vamos lá. Veja só. O cantinho de vocês vai ser aqui, tá certo? Fica ao lado dos G-Cans, tá bom? Então, gente, de um modo geral, tornado, furacões, terremotos, deslizamento de terra, o que mais a humanidade tem feito para... Porque sabe que isso existe. Então a ideia é ou sair de lá ou se adaptar a morar lá. Então eles investem muito há um investimento muito grande em seguros de vida, seguros de propriedades, entendeu? Na construção de abrigos subterrâneos nas próprias casas. Quando não dá tempo de sair, eles ficam lá e, e conseguem sobreviver diante desses problemas, tá? Mas aqui eu queria que vocês dessem ênfase também aos deslizamentos de terra, que é o que mais a gente vê acontecendo no nosso país. Que é devido à falta uma das causas do deslizamento de terra é a ausência das raízes, né, das árvores que segura essa camada do solo e não deixa o solo se desmanchar facilmente, tá certo? Então dá ênfase a isso e à explicação do tornado, que é o experimento que vocês vão estar fazendo lá. Então aqui lá no tornado vai ter uma câmara parecida com aquela que a gente fez, só que mais bonitinha, tá certo? Uma câmera. Aqui a gente vai ter um interruptor aqui em cima para você ligar e desligar o exaustor, não é? E a gente vai estar utilizando uma tampa móvel aqui. Então essa tampa você vai colocar e depois você vai tirar, tá certo? Ela vai ficar pendurada, vamos dizer assim, certo? Então veja só, dentro da câmara aqui, a gente vai colocar um pouquinho de água em um becker e você vai colocar de três a 4 pedrinhas de gelo seco lá, tá certo? Lembra que essa câmara ela tem algumas aberturas laterais, tá certo? Porque o tornado ele é provocado pela diferença de temperatura, mas também acontece o tornado pelo seguinte fato: por ter ventos indo em uma direção, indo em outra direção, aí ele faz esse redemoinho. O exaustor, né, aquela ventoinha que a gente vai estar usando, ele suga o ar de dentro da caixa. Então ele vai sugar o gelo seco. Gelo seco é gás carbônico, CO2, dióxido de carbono sólido, tá certo? É o gás carbônico sendo sólido, vamos dizer assim, tá? E ele sai essa fumacinha porque ele sublima. Sublimar é sair do estado sólido para o estado gasoso nas condições ambientes. Sublima sozinho. Quando você bota na água, essa sublimação acontece mais rápido. Aí, à medida que aquela fumacinha vai estar saindo, quando você ligar a ventoinha, ele vai sugar. Só que ele vai sugar o, o gás que está vindo do CO2, né? Do dióxido de carbono, e também do lado de fora. Aí é onde entra a ideia dessas aberturas laterais, porque ele vai sugar de cima e do lado. Aí quando ele sugar dos lados, vai fazer isso, ó. Vai fazer esse movimento, certo? Vai fazer um movimento assim. Aí a tendência é que forme aquele redemoinho que a gente viu lá no experimento, nos ensaios dos experimentos. Tá bom? Então, enfatiza no problema e na solução, tá certo? Porque o que tem muita coisa no nosso stand para ver, e eu falei isso para as outras equipes também, para você enfatizar tudo isso e não ficar. Mas é bom que você tenha essa bagagem, que você faça mais leitura, não fique só nessa minha explicação aqui, tá certo? Eu sei que você já tem alguma bagagem por aí e vale a pena você soltar o verbo e a pessoa perceber que você sabe mesmo falar sobre tornados e essa tecnologia contra acidentes, tá certo? Bom, provavelmente, eu vou estar montando aquele prédiozinho com a bolinha no meio, para você mostrar que quando tem um centro de massa, veja só, as construções normais, o que elas fazem? Eles vão crescendo, tijolo, e vai subindo o prédio. Só que quando chega a certa altura, o vento vai ficando mais forte, entendeu? Então a tendência é balançar cada vez mais.
E quando tem prédios muito altos, o que é que eles fazem? Eles criam um centro de massa. Centro de massa é o que faz, por exemplo, esse lápis daqui fica equilibrado aqui no meu dedo. Ó, quando você vai puxando, você vai encontrando o centro de massa dele. Por isso que ele não tomba nem para um lado e nem para o outro. Ó, achei o centro de massa, tá vendo? Então, é isso que eles fazem. Eles procuram o centro de massa do prédio e colocam uma esfera bem pesada no meio. Essa esfera não permite que o prédio balance, como balançaria sem ela. Isso é uma tecnologia que está sendo muito usada também. Também tem o caso das molas. Ao invés de você colocar um centro, um centro de massa no prédio, você colocaria molas, como se fosse um amortecedor no prédio, para quando o vento batesse, não fizesse um movimento muito brusco. Aquela mola pode aliviar. Só que a gente não conseguiu achar essas molinhas tão fáceis. Aí a gente não vai fazer. Mas o do Tornado vai fazer e vai ser bem legal, vai ser bem curioso, tá bom? Brilhem e sucesso!